Pronto, pode começar. Tá do seu lado, está fechado. 28 de outubro. Não espere ser tratado com justiça nessa vida. As pessoas dirão e farão coisas horríveis, coisas que você não merece. Quando alguém o tratar mal, tente encarar isso como uma oportunidade para amadurecer. Você é capaz de perdoar quem o magoa. Não se preocupe em consertar as coisas. Em vez de ficar obcecado pela opinião dos outros, mantenha-se centrado em mim. No final, é a minha opinião que importa. Ao se concentrar na sua relação comigo, lembre-se de que o vesti com meu manto da justiça e santidade. Eu o vejo usar esses trajes reluzentes que comprei com meu sangue. Quando os outros o tratarem de forma injusta, lembre-se de que minha maneira de lidar com você vai além da justiça. Meus caminhos são a paz e o amor, que derramei em seu coração por meio do meu espírito. Amado Mestre Jesus, obrigada por abrir a nossa noite de estudos com esse texto tão maravilhoso, que nos convida a confiar na tua proteção, que não devemos nos preocupar com os ataques alheios, com as coisas que muitos de nós passamos e não entendemos. Obrigada, Senhor, por tua presença em nosso lar, nesse momento, em cada momento de nossas vidas, que nos conduz e que nos prepara sempre para o melhor. Agradecemos essa egrégora que se reúne neste momento para o nosso estudo. Agradecemos a oportunidade que temos de conhecer, de nos elevarmos através dos teus ensinamentos. Que tenhamos um estudo benéfico para todos nós, para os nossos lares, para os espíritos que estão acompanhando junto de nós também. E que sejamos conduzidos por essa luz infinita e por esse amor. Graças a Deus. Linda sua prece. Gratidão. Dani, tu não quer ler o Evangelho hoje, não? Sou cara de pau, hein? Então, vamos lá. Capítulo 1. Suzana está aí. Suzana travou. Capítulo 1, item 10. Não vim destruir a lei. Posso? Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Item 10. Está lá no meio. Quer que comece do início? Ou a gente pode pegar aqui e ver o que tem para nos dizer esse trechinho, a partir desse trecho? Pode ser a partir do 10 mesmo. Pode ser? Pode. Vamos lá. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos, reboará o trovão. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estáis certos de que tudo o que é de ordem divina
tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo há passados que são 18 séculos e, apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos, ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão da terra, mas sem grãos de areia sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animálculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos São Bernardo. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fénelon Poitiers, 1861. Quer que leia o próximo ou a gente já pode ir? Eu acho que já está bom. Certo. Eu acho que quando a gente vê o título do capítulo, não vim destruir a lei, e dando uma lida rápida, como foi feito, o que me veio à memória foi sobre a chegada do Espiritismo, como ele chegou para nós como se fosse um bálsamo, uma esperança em tempos muito difíceis, tempos em que as pessoas andavam prezando muito mais o material, fazendo guerra por nada, vendo muito as coisas do mundo e não acreditando muito no divino. Então, assim, os homens estavam chegando num ponto em que era preciso a intervenção divina para que as coisas começassem me fugiu a palavra, a ter um desfecho bom, para que as coisas começassem a clarear, né? Era muita desesperança. Nós vimos os mandamentos, nós vimos a lei do olho por olho, do dente por dente. E em cada momento em cada momento o povo ele estava num determinado grau evolutivo. E fomos chegando a um determinado tempo em que o que estava já não era mais suficiente. Nós precisávamos de algo mais. Já não se podia mais aceitar que alguém que matasse morresse da mesma forma, porque aí seria um ciclo de barbárie.
né? Nós queremos, sim, que a justiça seja feita. Aquele que pecou, ele tem que arcar pelos seus pecados, arcar com a consequência dos seus atos, mas não de forma violenta, porque eu acho que nós já chegamos à conclusão de que a violência, ela só gera violência, ela não educa. Então, chegou um momento em que o amor tinha que prevalecer, né? Porque nós já vimos, já temos vários exemplos de que o amor é a cura para todos esses males. É através do amor que o mundo vai se regenerar, né? Então, a violência ela precisava ser extinta, extinta, aí agora eu fiquei em dúvida. Mas, enfim, ela precisava ter um fim. E como é que a gente vai aceitar que alguém que cometa um ato tão bárbaro seja penalizado e que aquela pena dele equivalha pelo ato que ele cometeu, equivalha pela falta que aquele ser, vamos dizer, no caso de um assassinato, como é que às vezes a gente não entende que uma pessoa que assassina brutalmente uma outra é condenada a determinados anos de cadeia e depois ele sai e está quites com a justiça, né? Muitas vezes a gente vê isso e não aceita, porque a gente sabe que uma vida humana ela não tem valor palpável, né? Não tem dinheiro que pague uma vida humana. Então a gente não aceita aquilo. Aquele que tirou uma vida humana fique preso um determinado número de tempo e daqui a pouco ele está aí, ele refaz a vida e a gente vê que é isso que acontece. E eu acho que só pela lei do amor, pela compreensão de que hoje nós estamos aqui numa situação e tudo que nós fizermos hoje, tudo que nós plantarmos hoje, nós vamos colher amanhã. E só olhando desse jeito é que a gente é capaz de aceitar que tudo o que nos acontece um dia tem uma reparação. Então, assim, o amor ele vem como a cura do sofrimento, das tristezas, sejam de quais forem as causas, e junto com o Espiritismo nos vem essa compreensão, nos vem o entendimento de que nós estamos em transformação, que somos seres ainda imperfeitos, mas que estamos evoluindo, que temos o nosso tempo, que temos a responsabilidade e que vamos obrigatoriamente evoluir. Então, com o advento do Espiritismo, com a vinda do Cristo inicialmente, trazendo a lei do amor, e depois do Espiritismo nos dando todo esse detalhamento sobre essa justiça, que eu acho que é o mais difícil da gente aprender, porque o Cristo falar que nós temos que amar o nosso inimigo como nós mesmos, eu acho até que a gente já consegue, de uma certa forma, aceitar. Mas se a gente se depara com uma situação em que alguém nos fere mortalmente e as pessoas da nossa família precisam conviver com aquela pessoa, precisam perdoar, precisam seguir tirando a mágoa, né? Entendendo que tudo que nos acontece tem um motivo, tudo que nos acontece tem uma programação, que temos um tempo para estar aqui. Então, acho que o Espiritismo ele traz esse entendimento e suaviza um pouco a nossa dor. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Quando fala não vim destruir a lei, é reforçar, porque lá na frente a gente sabe que tem esse capítulo, né? Não vim destruir a lei, mas reforçá-la, que as coisas elas precisam encontrar o seu lugar, que tudo tem uma explicação, né? Porque antes era só a causa, mas isso aqui causou, e aí? E as consequências? Né? E agora, com o Espiritismo, a gente vem conhecer as consequências. E aí nós podemos vivenciar todas as situações.
não é um fato isolado. A gente consegue visualizar o todo, tudo que circunda aquela situação. Então, eu acho que é mais por esse entendimento que a gente precisa, sim, se reformar, que nós estamos no caminho e que podemos caminhar de acordo com o nosso passo, né? Cada um em um passo, mas que nós chegaremos lá, e que todos, de acordo com os nosso entender, de acordo com o nosso princípio, nós chegaremos lá. Todos somos merecedores, né? Aquele que crê e aquele que não crê. Precisamos, além do amor, além dessa compreensão, respeitar também aquele que é diferente, aquele que pensa diferentemente de nós, respeitar o tempo dele, porque um dia nós estivemos também nesse tempo. Então, eu acho que fica muito isso sobre esse entendimento do amor, do perdão, do respeito, enfim, desses conhecimentos todos que hoje nós já temos e que tenho certeza que somos muito privilegiados por termos tudo isso à nossa disposição, né? E podermos escolher com responsabilidade o caminho que nós vamos seguir. É isso. Maravilhoso. Quem mais gostaria de falar alguma coisa do nosso tema de hoje? Luciana e depois Suelen. É um texto muito forte, né? Ele me remeteu, assim, essa nova era. É engraçado que de todos os lugares, mesmo quem não estuda o espiritismo, está muito atento, atenado, né? Quem já está mais desperto a essa nova era que está chegando. Astrologicamente dizem que é a nova era de Aquário, que vai entrar agora em dezembro, que a partir disso as coisas vão começar a mudar muito. No espiritismo se fala muito dessa nova era, dessa transição planetária, e tudo ao mesmo tempo isso está acontecendo. São vários chamados, vários sinais. E esse texto, ele fala disso, né? Ele nos chama para... Ele fala, preparai-vos. E fazendo com que a gente não se sinta pequeno diante disso tudo que está acontecendo. Nós somos os grãos de areia, mas as montanhas são formadas desses grãos de areia. Somos células, né, útil para esse todo que está em transformação. Então, no texto ele fala que tudo é mais fácil aquele que crê e aquele que ama. Que o amor é o caminho. E tudo isso que Jesus prega e nos pede tão simploriamente, falando do amor, é o único caminho mesmo. Que a gente tem que estar atento a essas oportunidades de praticar, de conhecer melhor que amor é esse que ele está falando. É bonito quando ele fala também a nova cruzada começou, né? Apóstolos da paz universal e não de uma guerra. Então o caminho é de paz. A gente já não vive mais como os nossos antepassados que viviam na ignorância. A gente já tem um conhecimento, a gente pode fazer diferente, vai ser diferente. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte, graças a Deus. Estamos estudando, adquirindo conhecimento e nos preparando para esse momento que está se aproximando. Vai, Sue! Eu acho que essa mensagem, né, ela tem muitos pontos interessantes nisso, como a Lu falou, a Nani, e de certa forma eu fiquei pensando também, assim, semelhante à Luciana, sobre essa passagem como um chamamento para o programa e também para o nosso preparo, né? Não estamos aqui e não podemos falar que não conhecemos, que não temos essa chamada já. Estamos, de certa forma, preparados ou nos preparando. E essa passagem me fez pensar sobre essa questão do progresso, muito mais amplo do que o conhecimento e das ciências, né? A gente percebe na história humana que o progresso da ciência não se fez até o atual momento ser acompanhado do progresso moral. E chegamos nesse momento de acompanhar, desse progresso moral realmente acontecer. E essas
pequenas ou grandes revoluções, elas já estão ocorrendo. E essa passagem para a gente se preparar para os momentos difíceis e, como a Nani atuou, se preparar através do amor. É ele que vai nos fortalecer, é ele que vai nos conduzir para que a gente consiga fazer essas transformações morais tão necessárias. Achei muito interessante também essa questão que a Luciana também pontuou, dessa chamada de a gente pensar mais no coletivo, tentar pensar menos individual e sim nas ações que possam beneficiar o coletivo, a gente pensar menos em nós mesmos e mais no todo, porque afinal de contas, um grãozinho de areia, né, faz uma montanha, ele faz um grande relevo, ele é o que dá a base do chão. Aqueles grãozinhos todos unidos é o que traz uma certa firmeza e estabilidade, bem semelhantes às formigas, né? Elas trabalham uma cooperação onde há uma ordem, onde há todo um alinhamento. Eu achei essa questão também bem interessante. Uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é da importância da missão e do trabalho de cada um. Essa passagem também fala muito sobre isso, né? Dessa nossa missão, dessa nossa tarefa do dia a dia, e que automaticamente os nossos trabalhos dentro da nossa sociedade, eles dependem um do outro. A gente acaba não pensando nisso no dia a dia, né? Mas uma criança que fica na creche é o trabalho para aquela professora, a mãe que deixa ali é o que possibilita que ela vá trabalhar. E a gente vive num círculo coletivo, mútuo, de trabalho e um ajudando o outro, só que a loucura, né, da nossa rotina não nos faz pensar e perceber sobre isso. Eu acho que era isso mesmo, da moral, da gente perceber que ela já está ocorrendo, apesar do ser humano ter deixado a revolução científica e tecnológica se sobrepor, está aí a chamar, a gente se encorajar e seguir em frente. Show! Quem mais quer falar? Levante seu dedinho. Então, como todos vocês falaram, nós somos grãos de areia, né? Mas a montanha é formada pelos grãos de areia. Então, todos nós somos importantes e temos a nossa missão. Nós, cristãos, estamos sendo convocados a trabalhar em favor da paz, do amor. O amor é o antídoto para tudo, para todos os males. Então, a gente tem que começar onde? Começar na nossa casa, com a nossa família, com o nosso vizinho, com o nosso companheiro de trabalho. E a gente está ligado, a gente sabe que está ligado através do nosso pensamento, do nosso sentimento, está tudo interligado. Então, a gente vibre coisas boas para poder essa vibração chegar cada vez mais longe. Até lá nos nossos governantes, né? Que às vezes a gente fica só falando mal, isso não é legal. Vamos vibrar coisa boa e respeitar, né? Cada um tá no seu tempo, respeitar as diversidades, respeitar o tempo de cada um. Às vezes, como esse texto que foi lido no começo, nossa, maravilhoso, lindo, 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 lindo. Para mim, total, assim. Se alguém te magoou, às vezes a pessoa pode estar doente, então você não pode levar, né? Você já esteve lá no lugar daquela pessoa. Você tem que pensar dessa forma para você não se magoar tanto, né? E perdoar. E, como eu já falei, o amor é o antídoto para tudo, para perdoar, para compaixão, para tudo. É o amor, é o que Jesus vem e que a gente consiga, né, aos pouquinhos, colocar isso na nossa prática, porque é desafiador, nós sabemos, mas aos pouquinhos a gente vai colocando um grãozinho, a mais, e vai subindo um degrauzinho, devagar, dentro do nosso ritmo, do nosso limite, sem forçar, né? Sem forçar. Então, ninguém mais quer falar nada. Então, vou chamar a Nani para cantar a música pra gente, tá bom? Vem, Nani!
Deus nos deu a vida, nos deu livre-arbítrio, responsabilidades. E um Pai amoroso e bom como Ele, pacientemente espera que aprendamos e coloquemos em prática. Que a gente não esqueça que a gente deve isso também ao nosso irmão. O amor, a paciência, o perdão. Que a gente possa fazer a nossa parte nessa grande engrenagem. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que a gente confie e creia nessa generosidade, nessa força maravilhosa que nos fortalece e nos move diariamente. Sejamos tocados pelo amor divino e que esse amor se estenda por todo o universo, chegando a todo o coração que está em sofrimento, por toda a família que precisa de auxílio, para todo irmão que hoje está isolado, solitário, sofrendo. O amor que ele venha como a cura para toda doença, para todo o mal da humanidade. Obrigada aos bons espíritos por fluidificar as nossas águas e colocar nela um pouco de amor, colocar um pouco do remédio necessário para cada uma das nossas dores. Que possamos tomar esse remédio, que sejamos transformados pelo amor e com amor, por amor. Graças a Deus. Que lindo, Dani. Nossa, gratidão. Vamos tirar nossa foto? Até caiu uma lágrima aqui. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Obrigada, gente. Até amanhã, se Deus quiser.